objetivo dessa palestra é falar um pouquinho sobre um teorema de regularidade de fronteira, né? Talvez os teoremas de regularidade de fronteira não sejam tão comuns da gente ouvir, né? Até porque quando a gente pensa em teorema de regularidade, a gente escuta muito mais falar de teoremas de regularidade interior ou teoremas de regularidade até a fronteira, né? Onde você busca provar que a regularidade vale no interior e na fronteira. Diferentemente dessas coisas, o teorema de Krylov ele é um teorema de regularidade de fronteira de fato, podendo até as equações diferenciais ou os problemas relacionados a equações diferenciais que você estuda terem até regularidade baixa no interior, certo? Isso pode até acontecer e mesmo assim, né, por um milagre da natureza dos problemas, a regularidade na fronteira ela improve, né? Ela cresce, mesmo que a regularidade no interior não seja tão boa assim, certo? Então, como eu disse, essa palestra tem como objetivo o teorema desse matemático russo chamado Nikolai Krylov. Foi um teorema da década de 80. Se eu não estiver enganado, foi de 1983 o teorema. É um teorema de regularidade de fronteira, ou seja, eu quero saber informações sobre o gradiente na fronteira de um dado domínio, de uma certa EDP, certo? E naquela época, em virtude da quantidade não tão grande, né, de soluções fracas como a gente tem hoje para lidar com os problemas, naquela época ele lidou com soluções fortes, no caso eram soluções W2N, tá? Em particular, né, se eu olho para o interior do domínio de um problema como esse, eu já sei que no interior a regularidade é pelo menos ser um alfa, em virtude... perdão, a regularidade é razoável, né? Eu tenho uma regularidade razoável no interior e, no final das contas, eu quero provar uma regularidade acima de C1 na fronteira. Tá? O operador que ele trabalhou foi o operador do tipo traço, né, para uma matriz uniformemente elíptica. Tá? Quando a gente olha para esse tipo de problema, não mais no que tange a soluções fortes, mas no que tange a viscosity solutions, ou soluções no sentido da viscosidade, esse teorema de Krylov ele pode ser aplicado ou pode ser atacado com problemas, que foi o que eu disse antes, né? Com problemas que têm regularidade interior até baixa, digamos, Reilder contínuas, né? Então, você tem um problema de EDP, e o seu problema de EDP só permite que você consiga provar que no interior a sua solução, por exemplo, é só Reilder contínua, mas no final das contas, quando você tenta estudar a regularidade daquilo que está acontecendo na fronteira, a regularidade da solução na fronteira supera C1, certo? Então, isso é tido por muitos matemáticos como algo surpreendente. É o fato de você, por exemplo, num dado problema de EDP, você saber que a regularidade no interior do domínio é só C alfa, e quando você corre para a fronteira, né, você chega na região da fronteira, você conseguiu verificar que a solução ali tem regularidade acima de C1, certo? Esse é Nikolai Krylov, é uma das fotos do Nikolai Krylov, né? Ele ainda é vivo, ele é de 41, ele ainda é vivo. Ele é conhecido principalmente por 3 resultados. Né? Tem 3 resultados que fazem o nome do Krylov. Né? Esses resultados são o teorema de Evans-Krylov, né? Teorema de regularidade C2-alfa, o qual ele provou de forma independente do Evans, né? Para operadores totalmente não lineares, uniformemente elípticos e convexos. Tá? O teorema dessa palestra é o outro teorema que faz o nome dele, o teorema de regularidade de fronteira de Krylov, e, finalmente, o teorema, a desigualdade Harnack clássica, obtida por ele e pelo Safonov, que foi o aluno dele, né? Safonov foi o aluno dele, que é a desigualdade Harnack e Krylov-Safonov, onde a gente pode, por exemplo, encontrar uma versão desse teorema, por exemplo, no livro do Caffarelli e do Cabret. Tá? Então, esses 3 teoremas, eles fizeram o nome do Nikolai Krylov como um grande matemático. Tá? Tudo bem? Perfeito. O problema, o que é que eu quero fazer? Né?
Aqui eu quero colocar o problema do Krylov de uma forma bem simples, que isso possa promover a mim, dar a vocês uma prova rápida e moderna, certo? Para que eu possa apresentar aqui, tá? Então, por simplicidade, lembra, ele considerou soluções fortes, né? E ele considerou ali o operador do tipo traço, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o problema nesses termos, certo? Eu vou considerar, ao invés do operador traço, eu vou considerar o laplaciano, certo? Com um lado direito diferente de zero. Para mim, um B1 vai ser a semibola, a parte superior da bola, tá? Então, a semibola. E para mim, eu vou assumir que B1' é o plano xn igual a zero, intersectado com a bola B1, tá bom? Então, o problema se coloca dessa forma. Certo? Aqui eu vou pedir que a minha F seja contínua e ela seja limitada. Independente do tipo de solução fraca que a gente quiser considerar aqui, né? Por exemplo, solução no sentido das distribuições, ou mesmo solução no sentido da viscosidade, a gente sabe que no interior desse conjunto aqui, a nossa solução é bem regular, né? Por se tratar do laplaciano, né? A solução disso aqui tem regularidade maior do que ser um alfa dentro, certo? Mas o que eu quero promover aqui não é a discussão do que é, do quanto ela é regular dentro, mas o que eu queria promover é a discussão de o quanto ela é regular na fronteira. Tá? Eu poderia considerar algo muito mais desastroso aqui em cima. Tá? Por exemplo, eu não precisaria considerar, por exemplo, o Laplaciano de U, mas simplesmente o módulo do Laplaciano de U menor ou igual que F, por exemplo, ou menor ou igual que o módulo de F. Essa situação é muito mais delicada. Essencialmente, via Harnack, a gente conseguiria garantir que a solução é Hilde contínua, mas se fosse para a gente provar que existe regularidade maior do que Hilde, a gente teria muito trabalho para provar isso. Se eventualmente a gente trocasse essa equação apenas por uma inequação, tipo, né, Laplaciano de U é maior ou igual que menos o módulo de F é maior ou igual que menos o módulo de F e menor ou igual que o módulo de F. Tá? Então, Hilde a gente conseguiria com Harnack, mas regularidade maior a gente teria eventualmente alguma dificuldade adicional se eventualmente fosse verdade que ela é mais regular do que Hilde. Tá? Então, eu quero propor esse problema e gostaria de chegar à conclusão de que a minha U é bastante regular numa porção dessa fronteira aqui, certo? Que é o xn igual a zero, intersectado com a bola. Tá bom? Essa seria a versão do teorema de Krylov numa linguagem mais moderna, tá? Então, seja U uma função contínua até a fronteira do B1+, solução de 1, aí aqui a gente pode pensar do jeito que a gente quiser, a gente pode pensar numa solução no sentido das distribuições, uma viscose solution, ou mesmo uma solução clássica, certo? No interior, não estou falando na fronteira não, na fronteira ela é só contínua. Então, existe alfa universal entre o 0 e 1, tal que a U ela é C1 alfa em B1 meio linha. Tá? Então, em uma porção da fronteira do meu domínio, a minha função é C1 alfa. Tá? Então, colocando isso de forma precisa, né? Existe um único campo de vetores, que eu estou chamando de GU para ser sugestivo, né? Com o objetivo de que isso aqui possa ser na minha cabeça, o representante do gradiente da U. Então, existe GU em B1 meio linha, tal que, para qualquer X que eu escolher em B1 meio mais, e X0 no B1 linha, vale esse comportamento de Taylor aqui, ó, certo? Com respeito a U, eventualmente isso daqui seria uma espécie de polinômio de Taylor de primeiro grau, né? Da minha função U, e tendo esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de crescimento da ordem 1 mais alfa, onde para mim esse C aqui tem essa cara e o C0 é uma constante universal. Como a gente está considerando o Laplaciano, né, essa constante universal aqui essencialmente depende da dimensão. Tá? Quando você lida com operadores mais complicados, então essa constante depende de muitas coisas. Algumas informações históricas, tá? Antes de passar, de fato, para os ingredientes da prova do teorema, e, eventualmente, para a prova do teorema em si.
certo? Então, a história do Teorema de Krylov, que a gente acabou de enunciar nessa versão mais moderna, começa em 83, e a prova do Krylov, ela foi baseada em argumentos probabilísticos, os quais não são, por exemplo, do meu domínio. Tá? Os argumentos que ele usou são longe de mim. Né? Eu não uso argumentos probabilísticos para provar resultados de tipo regularidade, certo? Então, isso aconteceu em 83 via argumentos de probabilidade. Depois disso, o problema recebeu inúmeras extensões, né? Logo, 5 anos depois, a Olga Letcheskaya e a Nina Uralcheva já trabalharam em cima do problema, tentando aplicar o problema para operadores da forma quase linear, certo? Então, além delas mudarem o operador, trabalhando com um operador do tipo quase linear, elas também enfraqueceram a F, que no caso era contínua e limitada, e elas diminuíram essa regularidade, né, para soluções para um lado direito LQ, tá? Para um Q, claramente um Q adequado, geralmente um Q maior do que N, já faz com que as coisas funcionem bem, certo? Em 1992, outras extensões foram obtidas, já não mais no contexto elíptico, nem no contexto quase linear, mas no contexto parabólico, né? E é nessa época, em 1992, que o Li Huang, né, que foi uma das pessoas com qual eu colaborei para trabalhar em cima desse teorema de Krylov, né? Na realidade, foram 4 pessoas que trabalharam em cima desse artigo, o Diego Eloy, o Diego Moreira, o Li Huang e a minha pessoa. Então, nós 4 trabalhamos nesse problema, e foi em 1992 que o Li Huang começou a entrar em contato com esse tipo de problema, e, na realidade, ele fez isso para ser a sua tese de doutorado. Né? Então, na realidade, a tese de doutorado do Li Huang foi baseado na extensão do teorema de Krylov para o contexto parabólico, onde o objetivo do Li Huang era tentar baixar o máximo possível as condições dos operadores, o tipo de solução com que ele lidava. Esse era o objetivo dele, né? Os coeficientes, baixar a regularidade dos coeficientes. Então, era isso que ele estava tentando fazer. O tipo do problema de regularidade de Krylov, ele tem 2 complicadores, eu diria. São 2 complicadores que o problema tem. O primeiro dos complicadores é a questão dos operadores com que você está trabalhando. Então, esse é o primeiro complicador. Tá? Quanto mais hostil for o operador, mais complicado de lidar com o problema. Então, esse é um primeiro complicador. O operador com que você está trabalhando, seja ele elíptico, seja ele parabólico, seja ele no contexto quase linear. Outro complicador, que embora não vá aparecer aqui por causa da maneira como eu coloquei o problema, né? Lembrando que eu coloquei o problema numa semibola, e então eu gostaria de provar a regularidade de fronteira na parte flat, né, da semibola. Então, aqui a gente não vai ter muito problema com a regularidade do domínio, onde a gente quer provar regularidade de fronteira, porque é um plano, certo? Mas o domínio, ele também é um complicador, tá? Então, a gente tem 2 tipos de complicadores: a EDP envolvida, ou os problemas envolvendo EDP, contidos no problema, e o outro é a regularidade de fronteira. Embora eu esteja considerando a semibola, a gente pode considerar coisas muito mais hostis, domínios muito mais hostis, que também vão dificultar a solução do problema. E o Li Huang quis trabalhar nesse contexto, entendeu? Ele quis dificultar tanto o operador quanto a regularidade da fronteira do domínio. Então, tudo isso ele quis fazer. As estimativas que foram obtidas pelo Li Huang, elas eram pontuais. Ele pedia uma informação pontual e obtinha uma regularidade acima de C1 pontualmente também. Ok? Depois da prova do Krylov, em 83, uma nova abordagem para atacar o problema surgiu devido a Luiz Caffarelli, mas essa abordagem do Caffarelli nunca foi publicada por ele. Né? O Caffarelli resolveu nunca publicar essa sua abordagem. Na realidade, 2 anos depois da publicação do paper do Krylov, né, um geômetra chamado Jerry Kasdan,
ele apresentou uma prova, né, isso está feito até num livrozinho, numa nota do Kasdan, cuja abordagem do Kasdan era muito parecida com a abordagem do Caffarelli, tá? Mas não era a abordagem em si. O tempo então passou e a abordagem do Caffarelli, na realidade, ele só conheceu um paper, só entrou de fato assim num artigo científico em 2014, né, quando o Luiz Silvestre, que foi aluno do Caffarelli e teve contato, né, com esse material do Caffarelli, se juntou com o Boyan Sirakov para mais uma vez atacar o problema do Krylov e estudar o problema não mais com soluções fortes, né, strong solutions, como fez o Krylov, mas agora trabalhando com soluções no sentido da viscosidade. Tá? Então, o Luiz Silvestre e o Boyan, eles trabalharam o problema do Krylov nesse contexto de soluções no sentido da viscosidade. Isso foi muito bem publicado, né, via de passagem, foi publicado no CPDI. Tá? Em seguida, versões ainda mais gerais do que essa publicada pelo Silvestre foram obtidas pelo Feimar e pelo Li Huang, né, pelo Feimar, pelo Diego Moreira e pelo Li Huang, e finalmente pelo Diego Eloy, né, Gomes, Moreira, Wang e Braga. Esse aqui foi o último artigo que saiu, dos quais a gente se preocupou com uma coisa. Aqui, nos artigos do Feimar com Wang e do Feimar Moreira Wang, aqui a preocupação estava menos no operador e mais na regularidade da fronteira do domínio, certo? E no artigo que foi escrito entre nós quatro, a nossa preocupação maior era dificultar o operador e tentar não dificultar a coisa no domínio. Tá? Até porque quanto mais dificuldades você vai impondo, mais difícil vai ficando o processo de atacar o problema, certo? Então, mas isso daqui é um pequeno resumo de como se deu a história do problema de Krylov, né, desde 1983 até mais ou menos 2020. Tá? Para demonstrar esse teorema, a gente precisa de alguns ingredientes. Eu coloquei até umas demonstrações desses ingredientes, mas talvez eu devo passar rapidamente por essas demonstrações. Talvez algumas eu comente mais, outras eu comente menos, até para que a gente tenha tempo suficiente para apresentar tudo, tá bom? E os primeiros ingredientes com os quais a gente vai precisar para demonstrar aquele teorema do Krylov, naquela versão mais moderna, são alguns resultados do tipo Hopf, tá? E para mim, Hopf é uma coisa como essa, certo? É um controle por baixo da minha função U, até porque eu não estou pedindo muita regularidade para ela, tá? Eu estou pedindo soluções não negativas, funções contínuas, que eventualmente são soluções disso em algum sentido. Então, eu gostaria de provar, né, que existem constantes universais que me permitem esse tipo de controle, ou seja, um controle por baixo, certo? Um controle da U por baixo, com respeito à distância do X para a fronteira de BR, tá? Claramente, isso aqui já me diz que esse tipo de estimativa envolvendo distância me diz exatamente isso, né? Que eu estou tentando buscar informações relacionadas ao que está sendo dito na fronteira. Eu gostaria de capturar informações que estão sendo ditas na fronteira. Tá? Isso aqui seria uma espécie de lema de Hopf. Vamos pensar o seguinte: suponha que você saiba que a U é C1, né? E você pudesse trazer essa distância aqui para baixo. Ó. Se você fizesse isso, sendo a U C1, você poderia mandar o X ir para a fronteira do BR e desse lado aqui você ficaria com a derivada normal. Então, essencialmente, o que você estaria dizendo aqui é que você tem um certo controle sobre a derivada normal. Eventualmente, se a sua F ela tem uma norma L infinito muito pequena, né, tão pequena ao ponto de não vencer esse número aqui, né, ser 1 sobre R u de zero, isso aqui seria estritamente positivo. Então, você estaria dizendo, estaria dando uma informação quantitativa para o lema de Hopf, né? Não somente dizer que a derivada normal é estritamente positiva, mas você estaria estabelecendo uma constante universal a menos de multiplicar pelo U de zero, né? Que é o valor no centro da bola. Ok? A prova de um resultado como esse, ela depende de argumento de barreira, tá?
Então, o argumento essencialmente, o argumento que eu encontro mais simples para provar um resultado como esse é um argumento de barreira. Se eventualmente a U fosse zero, o resultado seria óbvio, então eu posso assumir que a U é estritamente positiva. Via scaling, eu só preciso considerar o caso também que R é igual a 1, tá? E aí, o que é que eu faço, né? O meu objetivo primeiro é olhar e ver o que é que Harnack me diz. E eu sei que Harnack me diz isso daqui, certo? O de zero é menor ou igual que C, o ínfimo da U, mais a norma infinita da F. Em particular, eu tenho esse controle aqui sobre o ínfimo da U, certo? O que é que eu gostaria de ter? De fato, o que é que eu gostaria de ter? Eu gostaria muito que a minha função U fosse estritamente positiva em B1 meio. Gostaria que houvesse esse desatachamento do zero da minha função U em B1 meio, tá? Para eventualmente isso acontecer, eu deveria pedir um certo controle da norma L infinito da F em termos de constantes universais e do de zero, tá? Por isso, a minha prova agora se divide em dois cenários, tá? Qual é o primeiro cenário? O primeiro cenário é que eu, de fato, consigo obter um controle para a norma L infinito da F em termos de uma constante universal e do de zero. A título dessa primeira estimativa aqui, ó, a primeira coisa que eu posso pedir para que, de fato, esse ínfimo seja estritamente positivo é que, por exemplo, a norma L infinito seja menor ou igual que metade daquele valor, né? Que é C, 1 sobre C vezes o de zero, né? Então, se eu pedir que, por exemplo, a norma L infinito seja metade desse valor, então, o que é que eu vou obter? Eu vou obter que o ínfimo da U em B1 meio é maior ou igual que 1 sobre 2C U do zero, e como eu estou pedindo que o U de zero seja estritamente positivo, isso aqui ficou estritamente positivo. Então, nesse primeiro cenário, eu consegui, né, desatachar a U do zero. Tá? Então, ela ficou estritamente positiva em B1 meio. Agora, o que é que eu faço? Eu uso o argumento de barreira. Né? Eu levo em consideração, por exemplo, o anel B1 meio, tá? Eu levo em consideração esse anel, e o meu objetivo é tentar encontrar uma função barreira que tenha um comportamento semelhante à função distância do x para a fronteira do B1. Precisamente o que é que eu de fato quero? Eu quero uma função psi, né, do anel na reta, tal que a U seja maior ou igual que essa psi na fronteira do A, e que seja uma solução, por exemplo, radial disso aqui. Tá? Então, uma solução radial, eu buscar por soluções radiais, poderia me ajudar a obter um comportamento parecido com a distância para a fronteira da bola, tá? Da bola maior, certo? Além disso, como o meu objetivo é usar um argumento de barreira, seria interessante que eu tivesse, por exemplo, né, uma subsolução desse problema aqui, ou seja, o Laplaciano da psi é maior ou igual à norma L infinito, por exemplo, da f, certo? E aí o que é que eu faço? Se eu busco uma solução radial, eu pego uma moça que tem uma função, né, que tem, por exemplo, essa estrutura, essa cara, tá? Então eu pego uma moça que tem essa estrutura, e aí o que é que eu faço? O meu D é desconhecido a priori, o meu gama é desconhecido a priori, e eu vou usar as informações que eu quero com o objetivo de tentar determinar o D e o gama, certo? Note que uma escolha como essa já me facilita algum trabalho, porque na fronteira de B1, por exemplo, né, a minha função psi já é identicamente nula, como a minha função é não negativa, eu já tenho essa informação aqui. Só que eu preciso ter essa informação aqui e na fronteira de B1 meio, né? Então, eu observo que na fronteira de B1 meio a psi é isso, certo? E eu tenho o seguinte, né? Eu tenho que em toda a bola B1 meio, o ínfimo da minha U ganha desse número. É maior ou igual que esse número, tá? E aí, simplesmente, o que é que eu faço? Eu peço para que esse número coincida com esse número aqui, ó, que é o valor de psi na fronteira de B1 meio, certo? Forçando isso aqui, uma vez que eu tiver o gama, o D está completamente determinado. Né? Na hora que eu puder escolher o gama, o D vai ficar completamente determinado e ele vai ter essa cara aqui, ok? Perfeito. Continuando o meu argumento, né, cálculo direto, eu faço o cálculo do Laplaciano da minha função radial, eu obtenho isso, certo? Uma vez obtido isso, eu forço que o gama satisfaça essa desigualdade estrita. Uma vez que eu forço esse comportamento aqui para o gama, esse valor para o gama, eu acabo chegando à conclusão de que esse valor todo me dá isso aqui, e isso aqui é maior ou igual que essa constante aqui.
tá? E isso aqui claramente vale tudo no anel, ok? Então, eu tenho o cálculo do Laplaciano da minha função psi. E eu gostaria muito que essa constante aqui fosse maior ou igual que a norma L infinito da f. E então eu forço essa situação a acontecer. Ó. Forçando essa situação a acontecer, eu chego à conclusão de que o D tem que ser maior ou igual que essa constante. Ó. Certo? Então o D é maior ou igual que essa constante. Lembrando que o D também tem uma outra estimativa, que é essa aqui. Ó. Tá? Então eu tenho essa estimativa para o D e tenho essa outra estimativa para o D. Tá? Ok? Quando eu junto essas duas informações, né, quando eu combino essas duas informações, eu obtenho isso aqui. Ó. Eu combino as informações e eu tenho isso. Dessas informações combinadas, eu acabo chegando à conclusão, né, de que a norma L infinito de f deveria ser, na realidade, menor ou igual que este número. Ora, mas eu já tinha pedido que ela fosse 1 sobre 2c vezes o U de zero. Ora, então, para que tudo isso já funcione, sem eu mudar muita coisa, basta que eu peça que esse número aqui, gama vezes gama mais 2 menos n, sobre 2 elevado a gama menos 1, isso seja menor ou igual que 1. Está aqui ele. Ó. Então, eu tinha essa estimativa, né? Gama menos n mais 2 maior do que zero, ou seja, gama maior do que n mais 2, e essa outra estimativa para que, de fato, a norma L infinito da f seja menor ou igual que 1 sobre 2c vezes o U de zero. Ora, mas isso aqui acontece desde que eu peça o gama para ser o máximo entre 5 e n menos 1. Tá? Então, eu escolho o gama para ser o máximo entre esses dois, uso o princípio da comparação e, portanto, a minha U é maior ou igual que a minha função escolhida. Ó. Lembrando que agora essa cara aqui é a cara da minha função psi, certo? Então, eu já tenho um controle da U por baixo com respeito à função psi. Agora, esse indivíduozinho aqui, essa funçãozinha aqui, vai me ajudar a trocar tudo isso pela função distância, certo? Como é que eu faço isso? Faço isso da seguinte forma, né? Dado um x no B1, né? Se o x estiver em B1 meio, então é imediato. Eu consigo fazer essa conta imediata só essencialmente usando o Harnack, o que eu já tinha em mãos, certo? Se o x estiver no anel, então eu acabo chegando à conclusão que a distância do x por B1 é 1 menos o módulo de x. Além disso, se eu por simplicidade, né, escolher aquela constante que está na frente para CM, 1 sobre 2c, 2 gama menos 1, U de zero para CM, eu tenho, e usar o 7, né, que é a estimativa, o controle que eu tinha obtido anteriormente, que é esse, ó, tá? Eu chego no seguinte, né, eu multiplico e divido tudo pela distância, ó, a distância na parte do numerador eu mantenho como distância, na parte do denominador eu chamo de 1 menos x, como a gente tinha analisado. Ó. A constante aqui eu troquei já pelo m, e aí aqui eu uso uma continha simples, né? Porque, essencialmente, essa continha me diz o quê? Essa continha, eu posso transformar isso aqui nisso, e isso aqui, essencialmente, é um somatório limitado. E aí, acabou. Tá? Então, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma outra constante, em virtude de que o x está preso, né? O x está preso entre 1 e 1,5. Então, isso aqui, de fato, é só uma constante. Tá? O gama já está determinado, né? Por nós já determinamos o gama. Então, isso aqui acabou. Certo? Então, de fato, eu consegui provar que vale um controle da U com respeito à distância, desde que eu tenha um controle da norma L infinito da F com respeito a uma constante universal e a U de zero. Tá? Então, o primeiro cenário essencialmente fica resolvido. Tá? Basta que eu escolha o C para ser isso e o gama para ser isso. Tá? O segundo cenário é quando eu não tenho o controle. Né? Quando eu não tenho o controle, o que é que acontece? Eu acabo chegando a essa estimativa, que o C vezes U de zero menos a norma infinita F é negativo. Ora, mas se isso é negativo e a minha U é não negativa, eu tenho esse controle aqui imediato, porque esse termo do lado direito é negativo. E aí acabou. Tá? E o resultado, então, fica provado. O caso geral, como eu tinha dito, né, basta que eu tome esse scaling e reprove o lema. Tá? Ok? Então, utilizando esse lema 1, eu acabo chegando numa coisa que é mais perto daquilo que eu quero. Lembrem, eu não tô querendo resultados em bola, eu estou querendo resultados em semibolas. Me perdoem até o fato de eu ter esquecido, por exemplo, o maisinho aqui, né? É U não negativa, contínua, até a fronteira da semibola. Aqui é da semibola BR+. Tá? Então, solução do problema, desse problema. Ó. Suponha que a U é identicamente nula na fronteira de BR', então existem constantes universais, similarmente como o lema anterior,
onde vale esse comportamento. Ó. Então, note que esse comportamento é semelhante ao outro, tá? Claramente, as constantes aqui são modificadas de forma apropriada. Aqui a gente tira o zero, né? E coloca alguém mais apropriado na semibola. No caso, é a metade da distância até chegar ao topo da bola, tá? E aqui eu troco a distância pela distância usual até a semibola, né? Que no caso é o próprio xn, tá? Então, aqui houve só modificações que pudessem tornar a situação apropriada no contexto da semibola, mas a estimativa é de cunho similar, tá bom? Como é que a gente prova esse tipo de argumento? Esse tipo de argumento também é provado essencialmente usando o lema anterior, usando Harnack, né? Por exemplo, se você, por exemplo, você toma um x0 nesse conjunto, tá? Então você tem duas possibilidades. Ou o x0 está suficientemente distante do plano do xn igual a zero, ou não. Tá? E o suficientemente distante para mim é 1 sobre 16. Tá? Então, se ele está acima de 1 sobre 16, essencialmente eu uso o Harnack para resolver. Tá? Eu vou resolver o problema claramente em R igual a 1, então aqui, por isso que aqui não tem mais R, tá? Então eu resolvo o problema quase por Harnack, pela desigualdade de Harnack. Tá? Então, se eu estou distante, Harnack praticamente é a ferramenta necessária para resolver o problema. Então, por Harnack eu tenho isso, tá? E aí eu obtenho o controle de uma forma simples, baseado nesse controle aqui. Tá? Baseado nisso, eu obtenho esse controle aqui, lembrando que eu tenho u de x0 maior ou igual que isso daqui, certo? E eu sei que o x0n, né, a última coordenada do x0, eu sei que ela é menor ou igual que 1. Por isso eu posso incrementar esse rapazinho aqui e a minha desigualdade não se modifica. Tá? O outro caso é o caso em que o x0 está suficientemente próximo do xn igual a zero. Tá? Quando eu estou muito perto, aí eu preciso invocar o lema anterior. Aí o que é que eu faço? Argumento de barreira. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou pegar o x0 e projetar via a última coordenada ele para o elemento y0, que é o x0' 1 sobre 16. Então, projeto sobre o hiperplano xn igual a 1 sobre 16. E aí, o que é que eu faço? Eu observo que o x0 está nessa bola, que está contido, por exemplo, numa semibola interior à bola B1+, certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Uma vez que agora eu consegui colocar o x0 numa pequena bolinha, eu vou invocar o lema 1. Então, eu invoco o lema 1 e tenho isso aqui, ó. E tenho essa estimativa, via o lema 1. Claramente levando em consideração a bola que eu estou usando, né? Lá eu tinha B1, mas o argumento valia para o scaling para qualquer R. Tá? E aí, uma vez feito isso, basta eu observar que essa distância aqui nada mais é do que a última coordenada do x0. Tá? E como no caso 1, pela desigualdade de Harnack, eu posso trocar esse rapaz. Como eu voltei agora para o meu caso anterior, agora eu consegui colocar o y0 sobre o hiperplano xn igual a 1 sobre 16. Ora, aí eu invoco o caso anterior onde eu usei Harnack. Aí por Harnack vale isso. Aí eu pego simplesmente o valor que eu obtive aqui e substituo aqui. E aí eu obtenho o que eu queria. Isso aqui simplesmente ocorre quando eu substituir esse termo aqui dentro e ajustar. Tá? E aí com isso fica provado esse primeiro teorema. Tá? Que é uma espécie de desigualdade por baixo com respeito à distância para a fronteira flat. Né? Na hora que eu tenho esse tipo de comportamento, né, eu tenho uma estimativa por baixo. Agora eu quero uma estimativa por cima. Tá? E uma estimativa por cima eu chamo de estimativa Lipschitz até a fronteira. Tá? Então eu tinha um comportamento por cima e agora eu tinha um comportamento por baixo e agora eu quero um comportamento por cima. Uma estimativa por cima. Certo? E eu vou obter como? Né? Aqui o argumento também é similar como que a gente já fez anteriormente, é usando argumento de barreira. Tá? Aqui, como no outro caso, eu divido a prova em dois cenários. Primeiro, quando o x está suficientemente distante do plano xn igual a zero. E o suficiente para mim, mais uma vez, é 1 sobre 16. Quando isso acontece, a desigualdade é trivial. Tá? A desigualdade é trivial. É simplesmente isso. Né? O de x0 é menor do que a norma é infinito. Eu multiplico e divido por 1 sobre 16
e o 1 sobre 16 eu troco pela última coordenada do x0. E essencialmente está aprovado nesse caso. O caso 2, em que o x0 está suficientemente próximo do hiperplano xn igual a 0, é que é o caso mais delicado. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou usar argumento de barreira. E aí aqui um desenho me ajuda, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou tomar aqui o meu hiperplano, xn igual a 1 sobre 16, lembrando que o meu x0 está abaixo dele, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu x0 e vou projetar ele para baixo, certo? Para onde, professor? Que o senhor vai projetar esse y0? Eu vou projetar para cima do hiperplano xn igual a menos 1 sobre 16. Tá? Então, eu venho e projeto aqui sobre esse hiperplano pela última coordenada. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar a bola de raio 1 sobre 16, sentada no y0, e vou tomar a bola de raio 1 sobre 8, centrada no y0 de novo. Ó. Tomei a bola de raio 1 sobre 8 centrada no y0, certo? Ora, mas de tudo que está aparecendo nesse desenho, a única coisa que realmente me interessa é a parte que está aqui em cima, acima da bola B1 meio mais. Então, o que é que eu faço? Eu vou usar exatamente o critério da comparação nessa região rachurada vermelha. Tá? É onde as coisas vão me interessar, certo? E aí o que é que... Mas, professor, por que o senhor construiu esse anel? Exatamente para poder usar um argumento de comparação nesse anel. Tá? E é isso que a gente vai tentar fazer. Usar um argumento de comparação nesse anel e levar em consideração apenas aquilo que está acontecendo nessa parte rachurada vermelha. Tá? E aí o argumento é parecido com aquilo que a gente fez no lema. Tá? Que a gente vai pegar o anel e vai desejar uma função para usar o princípio da comparação, que seja uma função barreira, radial, que tenha um certo tipo de comportamento, que no caso aqui é uma super solução, já que eu quero uma estimativa por cima e não mais por baixo, e que tenha certas condições sobre a fronteira, né? Por exemplo, na fronteira interior eu tenho isso, e na fronteira mais exterior eu tenho esse comportamento aqui, certo? E aí eu faço parecido como eu fiz no lema 1. Eu escolho uma moça que tem uma estrutura mais ou menos como essa, radial também, e aí faço determinadas escolhas para o D e para o gama, assim como foi feito no lema anterior. Né? Em virtude dessa estrutura aqui dada aqui em cima, eu sei perfeitamente o valor da φ sobre a fronteira de uma bola e sobre a fronteira da outra bola. Tá? Eu preciso agora ver a questão das condições do Laplaciano da φ, né? Para saber o quanto é que ela dá. Então, eu calculo o Laplaciano, faço o cálculo do Laplaciano, escolho o gama de tal sorte que isso aconteça de novo. No final das contas, eu acabo obtendo esse tipo de controle aqui. Ó. Tá? E aí, no final das contas, tendo isso aqui em mãos, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso que esse controle seja satisfeito, tá? Essa constante aqui que foi obtida anteriormente seja maior ou igual que a norma L infinito da U, e que este número aqui seja menor ou igual que menos a norma L infinito da F, né? Eu gostaria muito que esta constante fosse menor ou igual que menos norma L infinito, porque eu quero que isso aqui seja uma super solução, né? De menos a norma L infinito da F. Tá? Com essas duas estimativas em mãos, basta que eu escolha o D para ser isso. Escolhendo, portanto, o D para ser isso, essencialmente o meu resultado segue. Portanto, mais ou menos o U, usando o princípio da comparação, é menor ou igual que isso, onde o D foi escolhido dessa forma. Tá? E aí, de novo, aqui eu precisaria transformar isso aqui em alguma coisa do tipo xn, a última coordenada do x0, né? Precisaria transformar isso aqui na última coordenada do x0. Como é que eu faço isso? Então, isso aqui me dá o controle, e, portanto, eu gostaria de finalizar com esse controle aqui. Só que eu preciso modificar esse rapaz. Como é que eu modifico esse rapaz? De forma simples. Eu observo que xn é essa distância, depois eu observo que essa distância nada mais é do que isso aqui. E isso aqui eu escrevo assim. Tá? Uma vez com isso aqui em mãos, eu obtenho o seguinte, né? Que a norma L infinito da U do x é menor ou igual que a minha função, multiplico e divido por x0 na última coordenada, e aí substituo os valores que eu obtive no slide anterior, né? Esse rapazinho aqui é trocado por isso, e aí eu jogo isso aqui para cá. Jogo isso aqui para cá, faço algumas manipulações, obtenho isso aqui, e no final das contas eu troco isso aqui por um somatório, que é esse somatório aqui. Esse somatório aqui, mais uma vez, é limitado.
porque eu tenho tanto controle por cima quanto por baixo dessa diferença aqui, x0 menos o y0 em módulo. Tá? Como eu tenho um controle para isso aqui, eu já tenho um controle para o gama, isso aqui é um número finito, ok? E, portanto, eu obtive a minha demonstração do teorema, certo? Com isso, os meus ingredientes estariam prontos, eu já tenho todos os ingredientes para demonstrar o teorema pronto, e o teorema seguiria de dois processos, na realidade. Um lema-chave e um lema de iteração. Eu vou só colocar aqui, essencialmente, em virtude do meu tempo, que eu acho que eu não tenho mais muito tempo, né? Eu preciso de dois ingredientes para chegar na prova do teorema. O primeiro deles é um lema-chave, que diz o seguinte: suponha que você tem U não negativa, contínua até a fronteira da semibola, solução do Laplaciano, certo? E tal que a U de x, por exemplo, esteja abaixo desse plano. Tá? A U de x está abaixo desse plano e é controlada por baixo por zero, certo? Então, o que é que eu consigo? Eu consigo mostrar que existe uma constante universal, tal que se a norma L infinito da F não for muito grande, se ela for suficientemente pequena na realidade, eu consigo encontrar uma maneira de colocar a U entre dois planos que fecham um pouco mais, desde que eu abdique, né? Desde que eu seja capaz, eu possa me fazer valer de sair da bola B1 e ir para a bola B1 meio mais. Tá? Então, eu conseguiria fechar, né, o plano onde a U está entre esses planos. Note que aqui eu estou com 0 menor ou igual que a U, menor ou igual que o xn. Então, se eu puder ir para B1 meio e tiver esse controle aqui sobre a norma L infinito da F, então eu consigo fechar esses planos um pouco mais, desde que eu vá para B1 meio mais. Então, eu consegui fechar, né? Eu consegui prender a U de x em planos que estão se fechando um pouco mais do que 0 e xn. Tá? Essas constantes estão me dizendo isso. Onde o fechamento também é universal. Você tem um controle universal para a norma L infinito e você também tem um fechamento universal para a U, certo? A prova disso seria dividida em dois casos. Primeiro, você assume que 1 meio do EN é maior ou igual que 1/4 e resolve usando o primeiro lema que a gente provou, o primeiro teorema que a gente provou, que foi o princípio de Hopf, essencialmente segue pelo princípio de Hopf, tá? Eu obtenho esse comportamento aqui e depois eu de fato consigo fazer a estimativa, encontrar o quão pequeno tem que ser a norma infinita da F, ok? E aí basta que eu faça escolhas apropriadas para o C3 e para o C4, levando em consideração que lá dentro do princípio de Hopf, fazendo a investigação criteriosa das constantes, eu chego à conclusão de que o C3 lá ele estava entre o 0 e o 1, e o C4 era maior ou igual que 1. Certo? Uma vez que eu tenho esse tipo de informação em mãos, eu de fato concluo que essa constante aqui é pequena e universal. Tá? E aí eu faço essa escolha para L0, C3 sobre 8, o de 0 eu escolho para C1, e o delta de 0, e o delta 0 é essa constante aqui. Tá? E com isso eu obtenho o resultado neste cenário. O outro cenário é quando isso aqui aconteceu. O aplicado no meio do EN é menor do que 1/4. Uma vez estando nesse cenário, o que eu faço é tomar uma modificação da minha função U. Eu tomar W de x para ser xn menos U de x e repetir o argumento, né? Porque aí eu teria para W de x esse comportamento igual de U, eu teria para o Laplaciano de W sendo menos F, e teria que o W aplicado no meio do EN é exatamente maior ou igual que 1/4. Aí eu volto, eu uso o argumento anterior, o cenário anterior, resolvo as coisas para W e depois retorno para U. Eu resolvo as coisas para W e depois retorno para U, obtendo o controle para U que eu queria. Eu consegui fechar um pouco mais o plano. Aqui eu mantive 0, mas aqui eu consegui diminuir um pouco. Aqui era só xn, mas agora é o xn vezes uma constante universal que é menor do que 1. Tá? E assim, essencialmente, a gente teria o resultado provado. Aqui seriam as escolhas, né, do L0, o 0 e o delta 0, e o lema-chave ficaria provado. Depois daí, seguiria, então, o lema de interação, que é como fazer Lipschitz implicar numa regularidade ser um alfa de fronteira. Tá? Como é que funcionaria isso? Agora você prende o módulo da U com respeito ao plano xn, certo?
e aí você consegue mostrar algo muito parecido, que existe um Y0 estrela, tal que se a norma L infinito for suficientemente pequena, o suficiente dependendo desse Y0 estrela, e encontrar famílias, né? Famílias de constantes que vão fazer os planos fecharem. Essa é a ideia. Né? Então você vai encontrar uma família de constantes, LK, né, de lower e o K de upper, né, e o delta zero estrela, de tal sorte que toda vez que você entrar para uma semibola diática, os planos vão fechando cada vez mais. Ó. Então, existe um comportamento monótono entre os LKs e os UKs, certo? Esse comportamento monótono não afasta os dois, de tal sorte que, por causa dessa estimativa, eles têm que convergir para o mesmo lugar, ó, certo? E de tal sorte que os planos estão fechando, quanto mais você entra numa semibola diática, tá? Isso aqui é suficiente para a gente mostrar que existe uma espécie de gradiente no zero, ó. Existe uma espécie de gradiente no zero para U, tá? Essa constante está presa aqui, existe uma constante alfa, e de tal sorte que ó, o gradiente do zero tem esse comportamento C1 alfa, certo? A prova disso aqui é simplesmente usando por indução várias vezes o lema-chave, e isso aqui é um argumento clássico, essa parte final aqui é um argumento clássico, em virtude da convergência dos lowers com os ups, né? Eles convergem por causa dessa estimativa aqui, e esse alfa acaba sendo alguma coisa do tipo logaritmo do delta zero, onde o delta zero, perdão, logaritmo do delta zero estrela, que é esse rapazinho aqui, tá bom? Eu não vou colocar a prova disso aqui, não. Tá? E aí a gente volta para o teorema de Krylov, né? Tá aqui o teorema de Krylov. Voltando mais uma vez para ele, foi enunciado lá no início, que garante aqui, essencialmente, ali no resultado anterior, essencialmente a gente conseguiu o gradiente no zero, e essencialmente o teorema agora vai fazer só a questão do deslocamento. Tudo bem, eu consegui no zero, via um deslocamento, eu consigo agora no x0. E aí eu consigo preencher todo o B1', tá? Certo? Todo o B1 meio linha. Eu coloquei a demonstração aqui, certo? A demonstração aqui está toda feita. Em virtude do meu tempo, eu prefiro não mais detalhar a demonstração, mas ela está toda feita aqui, e essencialmente segue via o lema de iteração, combinações adequadas de uso do lema de iteração, da estimativa Lipschitz e do lema de Hopf. Tá? E aqui vai toda a solução do problema. Aqui é o quanto pequeno o meu scale precisa ser. Aqui é o meu controle para que o resultado seja provado. Na realidade, o resultado é provado numa dada semibola, e essa dada semibola tem esse tamanho universal. Então, eu tenho um R mínimo onde as coisas aparentemente funcionam. Tá? Então, o que eu faço essencialmente é mostrar que a coisa funciona nessa bola mínima, e depois eu saio da bola mínima. Tá? Então, aqui essencialmente estou tentando traduzir uma coisa do V para o U, né, que tem o scale da bola mínima, aí eu entrei na bola mínima, então eu tenho uma resposta para dar na bola mínima, e depois eu tenho que sair da bola mínima, né, que é essa região aqui. Ó. Aqui estaria resolvido, mas aqui ainda não. E aí nessa bola aqui, o argumento é bem simples, essencialmente é fazer uma continha boba, né? É simplesmente desigualdade triangular e contas muito bobas para realmente sair o resultado. Tá? Depois disso, a questão é scale. Você empurra a sua solução para o ponto correto, né, que no caso aqui é o x0, calcula o Laplaciano, vê como é que isso acontece de forma adequada, encontra o gradiente para essa função v, tá? E depois tenta traduzir o gradiente da função v em termos da função u, né? E a gente obtém isso bem aqui embaixo. Tá aqui, ó. O gradiente, portanto, da U no x0 seria 4 vezes o gradiente no zero da V. Ó. Ok? E aí a conta finalizaria essencialmente. O resto seria encontrar a regularidade C alfa do gradiente, né, que é a parte importante. Mostraria, então, que, de fato, a nossa função ela é C1 alfa. Divide o problema em dois casos. Quando o x0 e o y0 estão suficientemente longe, trivial a conta. Quando eles estão perto, a conta é um pouquinho mais elaborada, mas nada que nos coloque medo, simplesmente é fazer essas escolhas,
observar essas inclusões, certo? Tomar um Z estrela que é dessa forma, que está nessa semibola, e depois fazer essas continhas aqui. Tá? Você pega esse termo, soma e subtrai esse indivíduo aqui, e aí usa o que já foi provado anteriormente. E aí o resultado segue. Meus caros, muito obrigado pela oportunidade.